Cerca de 575 mil detentos dividem espaço nos estabelecimentos penais brasileiros. A grande maioria destes locais apresenta um grave problema, a superlotação, que muitas vezes propicia brigas e rebeliões. O programa Artigo 5º está começando e vai falar sobre o que acontece com presos que promovem a violência ou são vítimas dela, além da responsabilidade do Estado. O artigo 5º determina que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Também assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. E para falar sobre a violência nos presídios, eu recebo no estúdio do Artigo 5º Andreu Farias, advogado criminalista, e Renato De Vito, diretor-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Andreu, vamos começar falando dos problemas quando a gente fala de estabelecimentos penais. A superlotação é o mais grave deles? A superlotação é um dos problemas mais graves, mas não é a causa. Eu acho que a causa está na exclusiva gestão pública das penitenciárias. Então, tem como consequência superlotação, faltas de agente penitenciário, né? Tem um problema com o agente penitenciário. Agora, evidentemente, a superlotação é um grave problema que vem macular as disposições da nossa Constituição Federal. Doutor Renato, e como conciliar a realidade que a gente tem hoje com o que determina a lei que, por exemplo, diz que tem que se cumprir pena em estabelecimentos penais distintos? Flávia, dialogando um pouquinho com o doutor Andreu aqui, me parece que é necessário frisar e não naturalizar o fato do Brasil ser um dos países que mais prende no mundo. O Brasil, hoje, em termos absolutos, é o país que está em 4º lugar no ranking de países que mais prendem. Além disso, a gente tem, na verdade, uma taxa de aceleração do aprisionamento no Brasil que é preocupante. Se compararmos os países que mais prendem no mundo, nos últimos 15 anos, se a gente tiver uma mesma série histórica, a gente verificará, de forma preocupante, que o Brasil é a 2ª maior taxa de crescimento da população prisional. Quando a gente trabalha com uma superpopulação, e para o telespectador entender, a gente está falando aqui que para cada 10 vagas, a gente tem, em média no Brasil, 16 ou 17 presos. Isso pode chegar a 30 presos para cada 10 vagas. A gente pode imaginar isso no espaço físico, como é complicado. Né? Então, quando a gente trabalha com superpopulação, que é a nossa realidade, numa tendência de hiperencarceramento que é maior do que a média mundial de hiperencarceramento, a gente vai ter problemas de gestão. E aí está a chave da questão que você coloca. A classificação do condenado, que é absolutamente salutar, é uma questão de gestão prevista há muito tempo. Agora, quando a gente está trabalhando em alguns estados com uma realidade que beira esse número de 30 pessoas numa cela que cabem 10, realmente fica como média, né? Porque essas situações chegam a números mais dramáticos. Fica muito difícil a gente trabalhar a gestão e mesmo a observância da nossa lei de execução penal e da nossa Constituição Federal. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos mostrar uma reportagem sobre a situação de quem convive diariamente com a realidade dos presídios. Agentes penitenciários são responsáveis, entre outras coisas, por manter a ordem e fazer a vigilância, mas muitas vezes acabam se tornando vítimas da violência dos presos. A profissão é considerada pela Organização Internacional do Trabalho como a 2ª mais perigosa do mundo. Em alguns estados brasileiros é permitido que agentes penitenciários usem armas de fogo durante o expediente. O trabalho é considerado de risco, principalmente porque estão sujeitos a rebeliões que costumam acontecer nos presídios, como ocorreu na penitenciária de Guarapuava, no Paraná, onde 12 agentes foram feitos reféns. Em São Paulo, um agente penitenciário recebeu R$50 mil de indenização por ter sido feito refém durante uma rebelião. Os servidores teriam previsto o problema e avisado a administração, mas não teriam sido ouvidos. O juiz considerou que houve omissão do Estado. No Brasil existem 575 mil presos, que cumprem pena em 1.420 unidades penitenciárias, sendo 1.340 masculinas e 80 femininas. Entre as penitenciárias, 4 unidades são federais e contam com 500 presos. Em média, 200 agentes penitenciários atuam em cada presídio federal. No Distrito Federal, a diretora do presídio feminino ressalta que é preciso seguir normas para garantir uma maior segurança aos agentes.
O servidor tem que ter o mínimo de contato possível com o preso. Então, em determinadas situações, para se ter o contato, a gente tem toda uma cautela de segurança que é para poder minimizar o risco de se ter um servidor como refém. Uma lei aprovada no Congresso Nacional garantiu aos agentes penitenciários o direito ao porte de arma. Esses profissionais não estão incluídos no artigo 144 da Constituição, que trata das atividades e profissionais da segurança pública. Este agente penitenciário preferiu não se identificar. Ele exerce a profissão há 15 anos e esclarece que o direito ao porte de arma é fundamental. Não existe risco zero, mas você consegue minimizar todos os riscos seguindo todos os procedimentos de segurança interna. É essencial o agente que trabalha na unidade prisional portar arma de fogo, seja fora da unidade prisional, justamente para manter a segurança da sua família e a sua própria segurança. Doutor Renato, como é o preparo desses agentes para lidar com situações de estresse dentro e fora dos presídios? A gente tem que ter um cuidado muito especial com a capacitação e a valorização do agente penitenciário. Na perspectiva do DEPEN, não há saída, não há solução para o equacionamento dos problemas prisionais do nosso país se a gente não valorizar essa categoria que hoje passa de mais de 100 mil pessoas. Há um trabalho desenvolvido pelo Departamento Penitenciário Nacional que tem como um dos seus órgãos a Escola Nacional de Serviços Penais, de padronização e de fomento à criação de grades curriculares para a capacitação dos agentes. No caso do agente penitenciário federal, nós temos um curso bastante estendido, em que o agente fica cerca de 3 meses à disposição do departamento para que ele receba noções não só relativas à segurança e à segurança interna, como também as atividades de custódia. Esse talvez seja o grande desafio para a Escola Nacional e para as escolas. Hoje no Brasil nós temos escolas penitenciárias nas 27 unidades da federação. Então, o desafio é a gente conseguir aliar uma capacitação que é complexa e que tem que ser feita com muito cuidado, também com a capacitação para que o tratamento do preso possa observar o que está previsto no artigo 5º da Constituição e nos tratados internacionais de direitos humanos. E qual é a orientação para esses agentes quando há uma rebelião? Olha, a situação de estresse interno, eu acho que tem que ser observada por cada caso. A gente não tem uma fórmula absolutamente rígida, porque você vai demandar um olhar sobre o local em que está ocorrendo aquele amotinamento, aquela rebelião. A intervenção em áreas de confinamento, ela é uma intervenção delicada. Então, o agente ele tem que compreender, inclusive, a planta daquele estabelecimento prisional para poder fazer uma intervenção adequada. Agora, a ideia sempre é negociar, é dialogar, compreender o porquê que naquele ambiente, então, surge um motim, uma rebelião, para evitar situações dramáticas que a gente já registrou na nossa história, como a situação do Carandiru, em que uma intervenção mal feita acabou trazendo umas páginas mais tristes da história do nosso país. Doutor André, e como é que ficam os direitos dos presos, que muitas vezes são obrigados a participar de uma rebelião como essa? Muitas vezes eles nem querem estar ali, mas são obrigados. A casuística, o caso concreto é que vai nos desvendar, vai desvelar se eventualmente aquele preso foi coagido a participar, ou se ele incitou, ou se ele participou. E se incitou e se participou sem qualquer tipo de coação, tem na legislação repressiva um tipo penal específico. Então, acho que o doutor Renato está sendo muito feliz que essa questão da rebelião tem que ser pontuada no caso concreto. O ponto é nós tentarmos evitar que ocorram rebeliões. Esse é o ponto. E com a estrutura, infelizmente, que nós temos hoje, com a realidade que nós temos hoje, o horizonte não é dos mais animadores. Como o fato dos agentes penitenciários serem autorizados a usar armas dentro e fora dos presídios influencia no dia a dia? Acredito que, indubitavelmente, vai influenciar. E como na reportagem passou, o próprio agente pontuou, é imprescindível. Ele está exercendo uma profissão não é de periculosidade média, baixa, é de elevada periculosidade. Então, até para ele também se resguardar na vida pessoal, já tive a oportunidade de atuar em defesa de alguns agentes penitenciários e eles lidam, eventualmente, com membros de facções criminosas, passam
por situações que o porte da arma não é um privilégio, mas uma prerrogativa para o regular exercício daquela função. Doutor Renato, e o que tem sido feito para evitar a entrada de armas nos presídios e até mesmo a fabricação de armas artesanais? Porque a gente vê que as rebeliões estão ficando cada vez mais violentas. É verdade. Eu acho que todos os estabelecimentos adotam procedimentos internos de segurança e os procedimentos relativos à entrada de pessoas no estabelecimento prisional. Sejam eles visitantes, sejam eles servidores terceirizados, sejam eles os próprios agentes penitenciários. A observância de protocolos de segurança e a submissão dessas pessoas a equipamentos de segurança. E hoje a prática mais disseminada no Brasil é o uso daqueles pórticos de raio-x, aqueles raio-x semelhantes ao que a gente vê nos aeroportos, banquetas e raquetes, de modo a evitar que a gente consiga fazer adentrar algum objeto ilícito que possa vulnerar a integridade física, seja dos próprios agentes, seja dos demais detentos. É evidente que pensar na entrada de uma arma branca ou mesmo a improvisação de algum artefato interno pode causar um distúrbio grande. Uma tecnologia que tem se disseminado no Brasil é o scanner corporal, ou body scan, que, na verdade, é um equipamento de varredura corporal que detecta não só as substâncias metálicas, como demais substâncias, trazendo alguma segurança para que a gente possa evitar a entrada de objetos ilícitos como drogas, chips de celulares, componentes celulares ou mesmo aparelhos de telefone celular, sem que a gente tenha que submeter também a visita ao procedimento da revista vexatória. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu converso com Renato De Vito, diretor-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, e com Andreu Farias, advogado criminalista. No programa de hoje estamos falando sobre a violência nos presídios. A Lei 7.210, mais conhecida como Lei de Execução Penal, estabelece o que deve ser feito quando o detento vai contra as normas do presídio. Pela lei, não pode haver falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Também é vedado o emprego de cela escura e de sanções coletivas. Doutor Andreu, a gente já falou aqui das sanções que não podem existir, mas quais são as possíveis quando há falta disciplinar? A falta disciplinar, na Lei 7.210, na LEP, ela divide em leve, médias e graves. Nas faltas graves, ela pode ter o isolamento em cela, o regime disciplinar diferenciado, e esses apenas com autorização judicial, ou a suspensão e restrição de direitos. Essas são as sanções para as faltas graves, né? Então, suspender visita, correspondência, horários de lazer. Então, essas são as sanções que se aplicam para as faltas graves. Isso está na Lei 7.210, porque as faltas leves e médias são legislações locais que vão disciplinar. Doutor Renato, doutor Andreu falou aqui do regime disciplinar diferenciado. Como é que ele funciona na prática? Porque cela escura não pode, pela lei, mas o isolamento é possível. Olha, desde a edição das regras mínimas para o tratamento de reclusos da ONU, isso já tem mais de 60 anos, a gente tem trabalhado diretrizes mínimas para o tratamento daquela pessoa que está sob custódia do Estado. A cela escura é considerada desde então tratamento cruel e degradante equivalente à tortura, né? Então, evidentemente que o regime de sanções no cumprimento de pena também tem que observar um mínimo de dignidade. O fato é que, desde 2003, o legislador brasileiro optou por introduzir aqui, na nossa legislação, o regime disciplinar diferenciado. Pelo RDD, o preso deve ficar em isolamento, tendo direito apenas a um banho de sol de 2 horas por dia, né? E uma série de outras restrições que vão afetar o cumprimento da sua pena, né? Como no caso da falta grave, isso também vai retardar a obtenção dos benefícios, como a progressão para o regime semiaberto ou mesmo o livramento condicional. Mas o fato é que o RDD ele vem sendo empregado no nosso país, mas evidentemente que por mais que esse preso esteja em regime de isolamento,
o sistema brasileiro não prevê a sua incomunicabilidade. Então, nosso sistema prevê um regime sancionatório duro, sim, mas com limites, com gradações para observar a Constituição Federal. E vamos conferir uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. O presídio avisa aos familiares em caso de morte dentro do presídio ou eles só ficam sabendo quando chegam no local? Doutor Renato, o que acontece em uma situação como essa? Olha, é obrigação do estabelecimento penitenciário informar os familiares o evento óbito, né? É evidente que a gente tem que ter essa dimensão de que a pessoa, embora cumprindo pena, embora o Estado tenha falado, olha, ela cometeu um mal-feito, cometeu um crime, o Estado passa a ser responsável pela sua custódia. Então, a ocorrência de um óbito, seja ele natural ou seja um óbito violento, ele tem que ser comunicado à família com todas as cautelas e o Estado tem que dar e prestar toda a assistência para a inumação daquele cadáver e assistência social àquela família. E como é que ficam os direitos das famílias e até dos presos, por exemplo, que sofrem algum tipo de violência? Eles podem buscar aí em outros âmbitos, em outras esferas, o ressarcimento, né, uma reparação pelo aquele evento, que realmente, indubitavelmente, era a responsabilidade do Estado garantir a integridade física e moral daqueles que lá estão, né? É impressionante como que uma pessoa que está sob a tutela total do Estado, está dentro de uma penitenciária, sofre violação a seus direitos, a sua integridade física e a sua integridade moral. Quer dizer, se em um local que o Estado está 100% monitorando, ocorre isso, em localidades que o Estado não está, a gente sofre todas essas mazelas. Bom, e vamos a uma última pergunta feita nas ruas. Eu queria saber se um detento pode ser transferido para outro presídio por motivo de comportamento. Doutor Renato, como é que funciona na prática? Olha, a transferência acaba sendo um instrumento de gestão prisional também importante. Embora a LEP determine que é desejável, e o é de fato, que o preso cumpra a sua pena próximo ao seu domicílio, de forma a garantir que aquela família possa visitá-lo, que ele não rompa com seus vínculos sociais abruptamente, o fato é que a própria jurisprudência relativiza isso em situações de necessidade. Então, o manejo das transferências é importante. Doutor André, mas depois, passado algum tempo, esse preso pode pedir a volta dele para o local de origem onde ele cumpria a pena? Pode. A legislação federal, ela regulamenta, normalmente, essa transferência para esses estabelecimentos penais federais de segurança máxima são em situações excepcionais e por prazos determinados. Então, a legislação tenta colocar até 1/6 da pena e pode ter pedidos 360 dias, tendo pedidos de renovação, mas é uma situação pontual, isolada, excepcional, para depois o preso retornar para próximo à sua localidade de origem. E será que a violência nos presídios se reflete nas ruas? Motins e rebeliões causam preocupação? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Incomoda não só lá dentro, mas mais aqui fora. Tinham que ver não só lá, mas primeiro aqui fora, depois lá dentro. Violência geralmente vai gerar rebelião, né? E com certeza vai colocar a vida de pessoas inocentes até dos presos em perigo, né? Reflexo de violência dentro de presídio é sinal que está superlotado, que não dão um atendimento correto ao encarcerado, que precisa de alguma política voltada nesse setor. Existe formas de comunicação de quem está lá dentro e aqui fora a gente continua em perigo, mesmo eles estando dos lados de lá. Mas isso é entre eles mesmo lá, né? A gente tem que ter segurança aqui fora, mesmo lá dentro. E nós lá dentro, para eles, tem segurança, para nós não. Doutor André, a violência dentro dos presídios acaba se refletindo aqui fora também? Obviamente sim, reflete. Tudo que acontece lá dentro reflete aqui fora. Como nós não conseguimos, mais uma vez, controlar quem está sob a total responsabilidade do Estado, eles ainda lá dentro, como é público e notório, todos os dias é noticiado pela imprensa, comandam crimes de dentro do presídio, e o que é muito, muito lamentável, esse tipo de situação, bastante lamentável. Doutor Renato, e como controlar, como descobrir quem são os líderes dessas rebeliões, desses movimentos, para poder evitar que eles continuem agindo dentro e fora dos presídios? A gente vivencia no Brasil um fenômeno bastante preocupante das facções criminais dentro do presídio. Isso não é uma realidade nova e que nasce um pouco pela falta da presença do Estado no ambiente prisional. Quando o Estado não está lá para dar as assistências, os próprios presos criam arranjos, e esses arranjos são embriões
do que hoje se tornaram as facções criminosas. As facções criminosas, elas passaram a ter uma atuação não só dentro do perímetro dos presídios, mas também atividades extramuros, com a distribuição de drogas e outras atividades ilícitas. Isso força o Estado a também se reinventar e buscar novas estratégias. Na nossa concepção, não há como se pensar também de uma forma mágica em se desmantelar essas estruturas criminosas de um dia para o outro com uma única operação policial. A gente precisa reforçar os serviços de inteligência. E aí eu dialogo com a sua pergunta, Flávia. Como a gente identifica lideranças? A partir de serviços de inteligência, policiais e prisionais, que devem intercambiar essas informações. No DEPEN, a gente tem promovido encontros entre os gestores prisionais para que a gente consiga desenvolver estratégias de inteligência para identificar o planejamento das ações das facções, identificar as lideranças e fazer com que o Estado dê um passo à frente, a fim de evitar os resultados nocivos dessa atuação criminosa. Agora, o entrevistado falou ali na comunicação dos presos com o lado de fora. Com a tecnologia hoje, é possível bloquear realmente o uso de celular? Olha, existem equipamentos e a gente tem cedido, inclusive, um equipamento do DEPEN para alguns estados de rastreamento do uso de celulares. A partir desse bloqueio, nós informamos uma lista de ocorrências, inclusive com os números de chip, para que a justiça peça aos operadores o bloqueio. É possível, existem discussões, inclusive, na Anatel a respeito da responsabilidade das operadoras, se não de bloquear o perímetro da área prisional, ao menos de não criar as RBs, que são as estações rádio-base, no entorno do presídio, né? Mas isso envolve também o plano diretor, como criar uma comunidade ao lado do presídio, e você, ao fazer um bloqueio do sinal de celular ali, acaba impactando a vida daquela comunidade. Mas eu acho que diversas ações têm sido feitas e a tendência é que, no caminhar da tecnologia, se busquem também soluções inteligentes para isso. Doutor Andrew, agora, além das sanções disciplinares, o preso que comete um novo crime lá dentro do presídio, ele pode ser julgado novamente? Pode. Se ele praticar um novo delito, ele vai ser julgado por esse crime que ele praticou. Esse crime, se for eventualmente crime doloso, também constitui falta grave, como já foi muito bem pontuado aqui pelo doutor Renato. Ele pode perder tempo de remissão, pode regredir de regime. Então, e esse crime doloso também pode, se causar subversão à ordem da disciplina interna, pode encaminhá-lo também, eventualmente, para um regime disciplinar diferenciado, fora o tipo penal que ele vai responder a eventual infração penal, homicídio, lesão, ameaça, tráfico, que ele vai responder por um novo crime, eventualmente uma nova condenação, que vai somar a execução da pena. E nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Renato, doutor Andrew, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua audiência. Você pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!